Bom dia, amor e paz. Que nós possamos estar unidos nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. A reflexão de hoje é sobre esse tema muito importante, especialmente na atualidade, que se chama preconceito. Muitas vezes nós mesmos ainda trazemos um ranço desta vida ou de outras vidas e manifestamos sem mesmo dar conta de que estamos sendo preconceituosos. Daí, espíritas que somos e estamos tentando ser melhores, nós devemos parar um pouquinho para refletir sobre esse tema e contribuirmos não só para a nossa melhoria interna como espíritos, mas também contribuindo para que a nossa sociedade possa se tornar uma sociedade melhor. O que é o preconceito? Então vamos ver um conceito sobre o preconceito. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Ou seja, nós fazemos um pensamento em relação a uma situação, a alguém, especialmente a alguém, mas sem que esse pensamento nosso fosse racional, fosse baseado em alguma realidade de fato. É apenas algo que nós imaginamos, nós sentimos em razão de experiências que nós já vivenciamos no passado. E esse preconceito, ele se manifesta numa atitude discriminatória. Porque nós podemos pensar num preconceito interno, pessoal, mental, que é o que acontece muito, sem que a gente manifeste isso de alguma maneira. Mas, muitas vezes, nós transformamos o nosso preconceito mental interior numa atitude, num ato realmente discriminatório, de injúria contra o nosso irmão, pessoas, quer dizer, maneira como são, as crenças delas, os sentimentos e as tendências de comportamento que cada uma manifesta na sociedade. E é muito interessante que, na maior parte das vezes, esse preconceito, ou melhor, a maneira como as pessoas são dentro do conceito que nós temos delas, não nos afetam de maneira alguma. Não interferem na nossa vida. É apenas uma questão interna de eu não aceitar como o outro é, como as coisas acontecem. Então é muito mais grave o preconceito exatamente por causa disso. Porque como o outro é, como as coisas acontecem, não estão diretamente interferindo na nossa vida. E nós vamos ver que, em termos coletivos, em termos sociais, especialmente nos países democráticos, já há legislação combatendo diretamente o preconceito, embora ele ainda esteja enraizado na sociedade, no cidadão, nas pessoas. Então nós pegamos a nossa Constituição brasileira e lá no seu artigo 5º já fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, nós não podemos fazer nenhum tipo de diferença entre as pessoas de qualquer natureza. Então, tudo que você imaginar que você vai fazer restrição em relação às pessoas, elas não são válidas, exatamente porque todos são considerados pela lei igualmente, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Claro que, na proteção das fragilidades humanas, a lei prevê algumas situações protetivas, que é justamente para trabalhar a desigualdade que existe no meio social.
por exemplo, em relação às crianças, em relação às mulheres, em relação aos idosos. Então, todos nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Especialmente no Brasil, nós temos uma legislação que trata do racismo, porque o nosso país ele tem essa característica de diversidade racial ou de etnia, como se diz hoje em dia, e que é muito forte, vem lá da formação da nossa civilização, da nossa nação, tem a ver com os índios, tem a ver com os descendentes africanos, assim como também nós temos lá na América do Norte. Então, depois de muito tempo, em 1989, essa lei ela estabeleceu o crime de racismo, determinando várias atitudes que nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, não apenas em relação à origem da pessoa, do país, da cor dela, mas também religião e até mesmo de onde que ela vem. E as penas são de reclusão, que vai de no mínimo 2 até o máximo de 5 anos. E também no Código Penal, quando trata lá dos crimes contra a honra, no artigo 140, que fala da injúria, foi acrescentado um parágrafo para tratar da questão do preconceito. Então, a injúria normal, a injúria é quando eu digo para alguém algo que atinge a sua honra, a sua intimidade, a sua personalidade. Quando eu profiro um palavrão contra alguém, quando eu, por exemplo, a chamo de ladrão, ou de gordo, ou de magro. Então, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena aumenta, que vai de reclusão de 1 a 3 anos. Para nós percebermos que a nossa legislação é protetiva e procura erradicar da nossa sociedade o preconceito, essa falta de consideração em relação ao próximo. Quais são os principais preconceitos? Racial, que tem a ver com a nacionalidade, a etnia. Quando nós antigamente tínhamos uma rixa, por exemplo, com os argentinos, havia ofensas pessoais aos argentinos. É um preconceito de social, né? Um preconceito social que tem a ver com a classe, que tem a ver, por exemplo, com relação à nossa origem aqui no Brasil mesmo, quando fazemos referência aos nossos irmãos nordestinos ou aos nossos irmãos do Sul, ou de um ou de outro estado, é uma forma de preconceito. O religioso, quando fazemos críticas aos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, os evangélicos, mesmo aos católicos, né? Principalmente em destaque hoje em dia a orientação sexual contra a homossexualidade, né? No caso a homofobia, a de gênero, quando fazemos críticas às mulheres, misoginia tem a ver com essa repulsa, essa desconsideração em relação à mulher, ao feminismo. A questão da língua, os franceses tinham uma ressalva muito grande à língua inglesa. E também a questão da aparência, é um preconceito pela pessoa ser mais magra, ser gorda, usar o cabelo de um jeito, a roupa de outro jeito. São formas de preconceito, porque cada um tem a sua própria vida, a sua maneira de ser particular.
assim como também nós temos a nossa própria maneira de ser. Quais são as causas do preconceito? Medo. O medo é preconceito? Pode ser, sim, né? Pode levar ao preconceito. O medo está na raiz, praticamente, de todos os nossos sentimentos. Então, muitas vezes eu tenho preconceito com relação... Hoje se fala muito da xenofobia, o medo do estrangeiro. Muitas vezes nós temos medo de alguém que veio de outro país, porque ele vai ocupar, às vezes, o nosso espaço, vai tirar as nossas possibilidades de trabalho. Nós estávamos lendo na revista Veja, desta semana passada, uma reportagem de uma brasileira que foi para os Estados Unidos, levada pela mãe, quando era pequena ainda. E ela acabou se formando, crescendo lá, trabalhando. Casou-se com hoje o atual vice-governador da Pensilvânia. E ela é alvo de preconceito ainda hoje lá. E ela conta o caso de uma situação em que uma americana começou a ofendê-la com palavrões, né, chamando-a de negra. E ela é uma descendente, né, afro. E ela disse que no começo se sentia muito ofendida com relação a isso, mas com o tempo percebeu que no fundo isso era um medo. Um medo de que essas pessoas que vêm de fora possam realmente causar algum dano ou tomar as próprias oportunidades. Então o medo muitas vezes nos leva ao preconceito, mas também o orgulho, a intolerância, que leva à intolerância e que leva também ao autoritarismo, no sentido de que nós somos melhores do que os outros. E por nos sentirmos assim, nós acabamos humilhando, diminuindo, menosprezando aqueles que são considerados por nós diferentes. Também nós temos uma cultura, crescemos muitas vezes no meio, somos educados também dessa maneira. Se nós imaginarmos um país que teve origens na cor branca, né, na raça, vamos dizer assim, ariana, e aí é muito estranho nós nos depararmos com pessoas de cor, de pele diferente, ou de nacionalidade, por exemplo, um asiático. Então esse crescimento, essa educação, esse costume, essa cultura que nós carregamos, muitas vezes nos leva a ter uma dificuldade em aceitar a diferença, aquele que é inusitado para nós, que não está no nosso dia a dia. Também a necessidade de inclusão social, ou seja, todas as vezes que nós desejamos o nosso crescimento social, nós nos deparamos com as diferenças. E aí surge um preconceito, porque o diferente pode ser melhor do que nós. E aí nasce uma ojeriza, um contraponto aí em relação àquele que pode nos causar um prejuízo. E é muito interessante que também é considerado causa de preconceito o deslocamento das frustrações. Porque muitas vezes nós somos oprimidos por outros diferentes também que estão numa posição social mais favorável, como, por exemplo, um patrão, e aí nós vamos descarregar os nossos sentimentos de raiva, de contrariedade, quando não podemos fazer em relação àqueles que nos humilham, nós vamos transferir isso para outros que estão numa posição inferior, que nós consideramos inferior, e atrás disso também está o orgulho, de tal maneira que nós vamos deslocar, quer dizer, transferir para outros, numa escala social, as nossas frustrações em relação a humilhações que nós também sentimos. E, finalmente, aqui as experiências traumáticas ou hábitos de vidas passadas, armazenados no inconsciente. É a contribuição
da doutrina espírita, porque nós temos uma longa experiência evolutiva em outros países, em outros corpos, com outras culturas, e, às vezes em relação a conflitos e guerras que nós estabelecemos com outras pessoas, com outras nações diferentes, e isso fica ali no nosso inconsciente e que acaba se manifestando hoje de alguma maneira. Então imaginemos que nós tenhamos sido oprimidos por um povo numa outra encarnação. Isso poderá gerar em nós uma ojeriza, aquele tipo de pessoa de nacionalidade, gerando então uma raiva, um medo, que vai estabelecer hoje um preconceito. Como que o preconceito se manifesta? E é importante nós refletirmos sobre isso, porque muitas vezes nós vamos perceber esse preconceito de maneira assim muito sutil, interno, e que nós mesmos praticamos sem nos dar conta disso aí. Insultos verbais ou gestuais, palavras ofensivas, expressões inadequadas. Nós vimos muito recentemente nos campos de futebol a manifestação do preconceito contra jogadores afrodescendentes, não só por palavras ofensivas, que seriam representativas da cor, né, mas também de gestos, de imitação de gestos, que são ofensivas também. As calúnias, palavras mentirosas, difamatórias em relação aos outros, antipatia, né? O fato de eu olhar para a pessoa e já sentir uma certa ojeriza em relação àquela pessoa e me afastar dela ou tratá-la com indiferença. O Divaldo conta que numa visita à África, quando ainda havia a preponderância dos ingleses lá, especialmente na África do Sul, os africanos naturais de lá são considerados uma raça inferior, eram, né? Uma raça inferior. E teve uma situação em que a Joana de Ângeles sugeriu a ele que se aproximasse de um garçom, que era justamente para ver um choque cultural em relação aos outros de pele branca que ali estavam, para mostrar que no fundo todos nós somos realmente iguais. E muitas vezes nós vamos encontrar condutas assim. Percebemos que lá no ônibus ou no determinado local há uma pessoa diferente, nasce lá um impulso de nós nos afastarmos da pessoa. As ironias, o sarcasmo, os risinhos em relação aos outros. Na escola nós vemos muito bullying, porque é de uma cor, ou porque é gordo, ou porque usa um óculos. Tudo isso é uma coisa que está na nossa sociedade e muitas vezes a gente nem percebe muito. Anedotas, humor profissional. Eu li uma reportagem com um humorista, ele dizendo que nesses tempos de hoje, em que há realmente um movimento contra o preconceito, que as anedotas mudaram muito. O humor profissional passou a ser diferente, com maior respeito. Fazia-se muito humor, muita piada com relação a loiras, mulheres loiras, piadas com gordos, piadas com homossexuais. Então tudo isso está mudando, porque a nossa sociedade está tendo hoje uma outra consciência. E é muito interessante que está tão enraizado em nós, que particularmente nós já vimos expositores espíritas fazendo piadinhas com relação a loiras, né? Fazendo piadas com relação
a sogra, e acaba sendo realmente ofensivo, né? E a gente acha que é uma mera anedota para fazer rir. Mas, no fundo, nós estamos mostrando aí ainda o nosso preconceito. Discriminação no trabalho, nos lugares públicos, serviços, comércio, nos esportes em geral. E existe muito ainda, né, com relação aos afrodescendentes, com relação às mulheres. As pesquisas, embora as mulheres estejam hoje galgando melhores lugares na sociedade e no trabalho, ainda há muita discriminação com relação a cargos de confiança, com relação a salários. Então, a lei está procurando mudar isso aí, mas ainda em nós existe esse preconceito. Até preconceito com relação à beleza. Quando você vai contratar alguém, o comerciante, o proprietário, o empresário vai contratar alguém, dependendo da função, ele no fundo lá exige alguém que tenha uma aparência mais bonita, ou mais no que ele acha adequado para o trabalho. A suspeita de ilicitude. Então, hoje o policial, muitas vezes, policial despreparado, ele olha lá um afrodescendente jovem que está no veículo, ele já fica supondo que é um caso de furto. E também, recentemente, um rapaz que estava numa joalheria para trocar o relógio que havia dado de presente para o pai, foi abordado por seguranças, foi agredido, e ele estava simplesmente lá trocando o relógio e tinha nota fiscal. Por quê? Porque aquela ideia, né, o tipo da pessoa já é estigmatizado na nossa sociedade. A perseguição, né? Muitas vezes percebe-se ali uma pessoa de uma posição mais humilde, que está entrando na empresa, ganhando posições. Muitas vezes os colegas começam ali a tentar, de alguma maneira, barrar aquela sua ascensão. E chegando ao máximo também na agressão e de homicídios. Há muitos relatos na notícia de ataques a homossexuais, o que é uma manifestação extrema, né? O feminicídio, que a gente imaginava que ia parar um pouquinho na pandemia, não, mas continuou também. Mulheres sendo assassinadas, sendo agredidas, violentadas, exatamente pela sua condição. Quais são as consequências disso? Dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do mal que o preconceito faz na nossa sociedade. Então, sofrimento, prejuízos morais e materiais impostos às vítimas, como baixa autoestima, depressão, viciação, agravamento de doenças, traumas psicológicos, barreiras à educação e ao crescimento profissional e social, revolta, suicídio. Vejamos aí um leque de sofrimento que o preconceito pode causar às pessoas. Só mesmo quem passa por esse tipo de preconceito, de situação, é que pode avaliar o grau, a intensidade de sofrimento que aquela situação vai lhe provocar. Colocarmos-nos no lugar do outro vai ser muito importante para a gente trabalhar na nossa intimidade o preconceito, até alcançarmos lá nos nossos pensamentos a perfeita compreensão de que nós todos somos iguais e filhos de Deus. Além do sofrimento que isso provoca individualmente, nós temos as questões sociais, porque na medida que uma sociedade, um grupo social de maior influência social começa a estabelecer essa separação, a própria sociedade entra num processo de degradação, de separação. Nós vemos isso muito acentuadamente nos Estados Unidos, em que
a divisão social entre os negros, os afrodescendentes e os brancos, os chamados arianos, se estabelecem lá. Até pouco tempo, no século passado, existiam leis de segregação. O negro não poderia utilizar o mesmo banheiro, o mesmo espaço do branco. E só recentemente, em alguns estados americanos, é que isso foi abolido. Então, isso acabou gerando nos Estados Unidos um conflito muito grande. A cada vez que nós vemos um afrodescendente sendo morto por um policial branco, a sociedade se revolta. E agora com uma maior consciência, porque os próprios brancos também estão se engajando nas lutas contra o preconceito, que só serve para acirrar o ódio e a violência cada vez mais, numa sociedade que deveria ser unida fraternalmente, para todos estarmos trabalhando e sermos mais felizes. Jesus mesmo, quando esteve aqui em nós, não só por palavras, mas também por atitudes, por exemplos, por uma vida, trabalhou contra o preconceito. E se nós quisermos nos isentar totalmente deste hábito infeliz, nós deveremos fazer como Jesus, que convivia com os publicanos e gente de má vida, o que era muito inusitado para os fariseus daquela época, né, que viam Jesus no meio da multidão. Quando ele conversava com os samaritanos, uma seita que era muito repelida, muito combatida pelos judeus, quando acolhia mulheres adúlteras, quando recomendava o amor ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus foi, vamos dizer assim, o primeiro ali entre nós a mostrar, a exemplificar a igualdade, a fraternidade, a solidariedade que precisamos manter uns para com os outros. Mas a doutrina espírita, que é o próprio cristianismo que volta, vem reforçar os ensinamentos de amor, de solidariedade, de justiça mesmo. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham ser sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Questão 803, no comentário de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Na questão 806, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. E algum dia isso vai desaparecer? Resposta, eterna somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. E a questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí Kardec, ou os espíritos, vão se reportar exatamente ao Evangelho. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Simples. Coloquemo-nos no lugar daquele a quem o nosso preconceito isola, ofende,
humilha, para ver se nós gostaríamos que isso acontecesse conosco. E então é preciso nós estabelecermos uma luta contra o preconceito, uma luta que começa em nós mesmos, com a nossa maneira de ser na sociedade, com as nossas manifestações pessoais de respeito, de carinho, de atenção, de cuidado em relação aos que são diferentes, mesmo de proteção àqueles que são diferentes, mas também as manifestações públicas, passeatas, mídias sociais, ou seja, a própria sociedade mostrando que é contra o preconceito. Essa última campanha dos Estados Unidos, vidas negras importam. Todas as vidas importam, sejam quais forem, mas os movimentos sociais estão cada vez mais a favor da proteção das minorias, vidas negras, homossexuais, os idosos, todos são importantes, todos devem ser protegidos, todos devem ser respeitados. E as manifestações públicas, claro que pacíficas, vão mostrar que a sociedade está mudando, que é preciso nós alterarmos a nossa maneira de viver em conjunto. Se for preciso, fazer denúncias à polícia e buscarmos ações judiciais por danos. Muitas vezes é a forma de nós interrompermos uma atitude, uma conduta de alguém que é preconceituoso, que é ofensivo, que é discriminatório. E tem sido muito utilizado hoje o boicote às empresas ou instituições que pratiquem o preconceito. Por exemplo, deixando de comprar produtos. Recentemente, muitas empresas que já têm uma consciência social retiraram seus anúncios do Facebook porque acharam que o Facebook não estava agindo de maneira a coibir muitas manifestações preconceituosas. E também na busca de leis protetivas e medidas administrativas de proteção. Mesmo administrativamente, já existem regras para impedir que o preconceito impeça o crescimento de minorias ou de diferentes dentro da própria administração. Nos Estados Unidos, até pouco tempo, os homossexuais não poderiam participar como militares. As mulheres também não podiam. E hoje as leis realmente mudaram tudo isso aí. Então há uma maior consciência, mas é preciso que em nós, na nossa intimidade, comece a mudar a questão do preconceito. Começando pela educação dos nossos filhos, porque senão nós entraremos num círculo vicioso. Aprendemos com os nossos pais, educamos os nossos filhos dessa maneira, né? Dizendo a eles que a criancinha de outra cor, de outra classe social, não deve ter convivência conosco. Então isso deve mudar. E o Centro Espírita, que trabalha com a educação, com a formação moral, né, das crianças, dos adolescentes, também deve trabalhar esse tema, orientar os pais, para que a gente interrompa esse ciclo vicioso de preconceito, de educação pelo preconceito que muitas vezes nós estabelecemos. Como é que nós podemos vencer o nosso preconceito? Que com certeza nós trazemos em maior ou menor intensidade do passado. Então, ampliar o nosso conhecimento sobre as ciências humanas e as espirituais do Evangelho, para nós percebermos que, no fundo, nós somos todos iguais. Vamos analisar os nossos genes, a nossa intimidade, somos todos iguais. O que muda um pouco é o exterior, mas na intimidade todos nós somos iguais. Né? Ter uma participação comunitária em meio às diferenças. Quer dizer, vamos vencer barreiras, vamos vencer as nossas resistências internas e conviver com as pessoas de uma classe que nós consideramos social inferior, com pessoas diferentes, de nacionalidade diferente, de uma língua diferente, né? De uma
uma perfeição corporal diferente, tudo isso vai fazer com que nós nos acostumemos com a diversidade. Desenvolver a alteridade, uma palavrinha, uma virtude moderna, que é a nossa capacidade de aceitar o outro como ele é, para que nós também sejamos aceitos pelos outros como nós somos, que é o que nós queremos. Então a alteridade é isso, aceitar o outro como ele é, especialmente quando o outro, a maneira do outro ser, não nos interfere de maneira qualquer, não muda a nossa vida, não nos prejudica de maneira alguma. Hoje, a educação trabalha muito na questão da inserção das crianças com deficiências, de alguma maneira, no meio normal da escola, mostrando que é possível um aprendizado, uma aceitação na escola daqueles que até pouco eram isolados em classes especiais, quando poderiam, de alguma maneira, ter um aprendizado, uma aceitação, um acolhimento na classe chamada regular. Avaliar e identificar os preconceitos pessoais. Proposta da doutrina espírita, do autoconhecimento, das minhas imperfeições. Dizer, eu sou preconceituoso quando eu vejo alguém diferente, uma cor diferente, um país diferente, alguém se vestindo de maneira diferente, eu aceito ou eu critico. É uma análise que eu preciso fazer na minha intimidade. Pesquisar e refletir sobre o sofrimento experimentado pelas pessoas vítimas do preconceito. É a empatia. Né? Ouvir as mensagens, né? Ouvir os depoimentos, os noticiários daqueles que estão vivenciando essa situação. Porque às vezes para nós isso não significa nada. A gente não consegue perceber a dor do outro, como às vezes nós não percebemos o frio que o outro passa, a fome do outro, a dificuldade familiar, a moradia, porque nós não experimentamos essa dor. Então, na medida que nós ouvimos os depoimentos daqueles que passaram pelo preconceito, que sofreram bullying, diferenças sociais, e sentimos aí a sua dor, fica muito mais fácil de nós começarmos a trabalhar a nossa intimidade. Refrear atitudes e expressões que menosprezem os diferentes. Embora a gente ainda traga um pensamento preconceituoso, quando nós estamos mais conscientes disso, é possível a gente interromper a ação. Ou seja, eu vejo o outro lá com alguma diferença, eu percebo, eu recrimino interiormente, mas eu já bloqueio uma manifestação, uma ofensa, uma atitude. Eu trabalho a resistência de estar próximo daquela pessoa. É uma maneira de a gente começar a trabalhar o nosso preconceito. E trabalhar a antipatia e o hábito mental de julgar e criticar. Silenciar. Muitas vezes eu não falo para o outro, mas eu critico aqui com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu filho. Olha lá como aquela pessoa é feia, como ela é gorda, né? Como ela é burra. Quer dizer, eu não trabalho, eu não ofendo diretamente, mas eu estou comentando isso. E nós sabemos a força da palavra é a força do pensamento. E quando nós somos o alvo do preconceito? Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Nós não somos perfeitos e também não somos queridos por todo mundo. Bom, aceitar a situação pessoal como experiência evolutiva que se deve superar. Então, se eu tenho um defeito, se eu tenho uma maneira de ser diferente no meio social em que eu estou, um corpo diferente, há uma razão espiritual para expiação ou para crescimento, para aprendizado. Então, eu devo entender a experiência que eu estou vivendo para superá-la emocionalmente, de alguma maneira, sem revolta, mas
me tornando cada vez mais evangelizado, mais espiritualizado, mais amoroso, também aceitando a maneira do outro ser, embora eu possa, às vezes, tomar providências para coibir os abusos que os outros cometem contra nós. Desenvolver a autoestima para não valorizar indevidamente as críticas. Ou seja, eu posso superar as minhas dificuldades sociais e pessoais me aceitando muitas vezes como eu sou. Um defeito, ele pode ser transformado numa vantagem social. Eu não sei que país que ele é, não sei se é a Alemanha, que não tem os braços e nem as pernas. Ele poderia muito bem se sentir Ele é vítima. australiano. Nigvoixis. Ele poderia muito bem se sentir vítima, ficar lá sofrendo, mas ele se tornou um grande propagador da autoestima, casou, teve filho, né? É um influenciador social. Então nós podemos aproveitar as nossas próprias dificuldades e utilizá-la para o nosso próprio crescimento espiritual, como motivação para vencermos as barreiras, os estigmas sociais. Ampliar o esforço pessoal e a disciplina. Então, ao contrário de nós nos acomodarmos, trabalharmos cada vez mais para superarmos, né? Para estudarmos cada vez mais, nos esforçarmos cada vez mais. Então, isso vai nos motivar a mostrar para a própria sociedade que essa diferença não é fundamental e que o fato de eu ser diferente no meio que me encontre mostra a minha capacidade de superação e a nossa igualdade das oportunidades. Não cultivar a raiva e nem o desejo de vingança. Quer dizer, diante das ofensas recebidas, diante da segregação, das diferenças mostradas, guardar o coração em paz pela compreensão do Evangelho, pela compreensão dos motivos pelos quais nós nos encontramos nessa situação. E muitas vezes nós estamos numa situação de discriminação porque em outras vidas, ocupando outros corpos e outras posições sociais, nós abusamos daquela nossa condição social. Reclamar pacificamente contra os abusos e, se necessário, denunciá-los. Ou seja, se nós não devemos partir para a vingança, para o revide da ofensa, para a própria discriminação, nós temos o direito também de buscar a proteção judicial da sociedade para evitar que o mal cresça, que os abusos cresçam, porque essa é uma maneira também de nós contribuirmos para que a sociedade possa despertar para os problemas que a sociedade vivencia, achando que é muito natural. É uma maneira de nós também contribuirmos para a nossa evolução.